Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta agora às 8h36. Revista Justiça. Debate. Tema do debate de hoje, tráfico de pessoas. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada criminal, professora de leis penais especiais, especialista em crimes sexuais e júri, conselheira nacional da Abracrim Mulher, doutora Marília Brambila, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os nossos ouvintes, aos demais debatedores. Mais uma vez, uma honra estar aqui na rádio para a gente falar especialmente do tráfico de pessoas, um tema que precisa ser debatido no Brasil. Também está conosco ela que é representante nos Estados Unidos da Justiça Humanitária Social, doutora Liliane Tomás. Doutora Liliane, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia também pelo convite Muito obrigado. Também está conosco ele que é advogado, especialista em direitos humanos, ele também, estou vendo aqui, é mestre em Direito das Relações Internacionais, doutor Edel Torres. Doutor Edel, seja bem-vindo, muito bom dia. Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez pelo convite. É importantíssimo, como a Marília acabou de colocar, discutirmos temas tão importantes como o tráfico de pessoas, que está na agenda global, em todos os estados. Inclusive, o senhor é autor do livro Debatendo o Tráfico de Pessoas, tem a colaboração penal da doutora Marília Brambila, para o nosso ouvinte compreender como surgiu esse teu interesse por esse tema e para que chegasse até um livro. Eu trabalho a questão do tráfico de pessoas há 15 anos, quando o Brasil ratificou o Protocolo de Palermo, que é o documento internacional, um tratado por meio do qual o Brasil se prontifica, assume um compromisso de erradicar o tráfico. Então, naquela época, quando pouco se falava sobre tráfico no Brasil, eu peguei os relatórios da PESTRAF, que era uma pesquisa sobre tráfico de mulheres e crianças, e a partir daí eu fui desenvolvendo pesquisas, fui para o estado de Goiás, porque naquela época o estado de Goiás era o estado que mais enviava mulheres para fora do Brasil, o que era uma questão muito curiosa por não ser um estado litorâneo, em que a questão do turismo sexual não era em voga naquela localidade. Então eu passei um ano no estado de Goiás levantando dados sobre aquelas cidades em que várias meninas, as moças, as primas, as irmãs, todas tinham ido para fora do Brasil. A partir daí, fazendo um levantamento junto com dados da Polícia Civil, Polícia Federal, Interpol, saiu o livro Tráfico de Mulheres em 2012. Esse livro ele ajudou também a Glória Pérez na elaboração do roteiro da novela Salve Jorge, da Rede Globo. E a partir daí também, no ano seguinte, trabalhamos na CNBB, a campanha da fraternidade, que foi sobre o tráfico humano. Depois disso, fomos para a ONU levar esses resultados de pesquisa para o Alto Comissariado de Direitos Humanos em Genebra. Enfim, então esse trabalho vem sendo feito há um bom tempo e o resultado da pesquisa mais nova é isso, Debatendo o Tráfico de Pessoas. E a doutora Marília Brambila, como participou aqui? Colaboradora penal, doutora Marília, como foi se envolver com esse tema? Foi interessante a convite do meu amigo pessoal, nós somos colegas de docência há bastante tempo, e no primeiro livro que eu fiquei encantada com o tema, né? Até a literatura criminal voltada ao tráfico de pessoas ainda é muito escasso. E fui convidado do Dr. Edel para participar desse novo projeto, que é Debatendo o Tráfico de Pessoas, na parte criminal, falando do tipo penal em si, que está previsto no artigo 149A, e principalmente, Sérgio, para alertar diante de dicas de investigação, porque muitas vezes a autoridade policial, ou até mesmo aquele que faz uma abordagem tanto para o trabalho escravo, quanto a exploração sexual de crianças e adolescentes, ele não se atenta para o crime de tráfico, né? Como que aquelas pessoas que estão ali escravizadas chegaram até aquela localidade? Como essas pessoas que estão sendo exploradas sexualmente estão naquele local? Então, se pensa muito no crime fim, né, naquele crime que estamos ali diante dele. E pouco se discute, pouco se investiga tráfico de pessoas no Brasil. O professor Edel também já participou aí de treinamentos junto ao Ministério Público Federal, já tem praticamente 10 anos que esse treinamento acontece, justamente para que os promotores de justiça e procuradores da República tenham atenção justamente para essa comercialização dos seres humanos. E para a senhora, doutora Liliane, como é esse tema, tráfico de pessoas, como ele entrou na sua vida?
Então, esse tema, ele é muito interessante porque ele entrou na minha vida com uma experiência de morar nos Estados Unidos. Então, a gente fez uma pesquisa, eu, como sou advogada, fiz uma pesquisa por conta da quantidade de demandas de brasileiras que chegavam até mim por ser advogada, em relação, inicialmente, à questão da violência doméstica, de casos que iriam para lá e começavam que, na verdade, eram situações que eram para além de violência doméstica. Era literalmente tráficos, onde eram traficadas, às vezes, pelos maridos, diante das circunstâncias. E isso foram levando a outras situações de pesquisa junto a instituições que acolhiam essas mulheres, tanto americanas quanto que atendiam em outras línguas também, né, como em espanhol, em português. E aí nasceu esse trabalho e vivências de acolhimento dessas vítimas, especialmente as brasileiras. Mas eu tive experiências de acolher venezuelanas e também outras nacionalidades e brasileiras, experiências que foram muito fortes e que, por conta disso, eu passei a ser diretora dessa instituição, da Justiça Humanitária e Social, depois desse trabalho de 4 anos lá. E hoje a gente faz um trabalho não só nos Estados Unidos, eu sou representante nos Estados Unidos, mas nós temos em vários outros países representantes da instituição que têm possibilidade de fazer acolhimento e acompanhar essas vítimas para que elas possam exercer os direitos relativos a cada um desses países onde elas são vítimas. Doutor Edel, temos então interesse do senhor por esse tema, o senhor já pesquisou bastante, e o que nós temos sensação é que muitas pessoas vivem uma outra realidade, né? A gente nem imagina que existe esse tráfico de pessoas. O que podemos trazer de importante agora então para o nosso ouvinte começar a abrir um pouco mais a sua visão a respeito do perigo que nós corremos? Olha, o tráfico de pessoas é o chamado crime invisível. Ele acontece, ele existe. Acontece do nosso lado. Muitas pessoas acham que isso é coisa do outro país, que é coisa de internacional, que não existe por aqui. Que a gente tem exemplos claros, reais, de que estão acontecendo bem do nosso lado. Ontem mesmo, anteontem mesmo, foi noticiada uma conexão Brasil-Bélgica, DF, Distrito Federal, Bélgica, sobre tráfico de meninas, mulheres, né? Então, assim, questões que a gente há um tempo atrás achava que só era de outros países, a gente já consegue identificar, tornando e tirando esse crime da invisibilidade. Isso já é um grande passo. Então, o papel de ONGs, como por exemplo a JHS, da qual eu também faço parte com muito orgulho, esse trabalho é muito importante porque consegue abrir os olhos, como você acaba de perguntar, mostrar para as pessoas, através de trabalho voluntário mesmo, né, informando as pessoas sobre os perigos do tráfico. Os perigos do tráfico de pessoas hoje vêm, sobretudo, no que a gente chama da escravidão moderna. Ninguém viaja mais hoje transportado por meio de correntes, como as pessoas se enganam em relação ao tráfico de escravos da África, né? Aquela forma de locomoção, aquilo não existe mais. Por quê? O que a gente verifica hoje é o engano, é o disfarce, são as propostas falsas vindas da internet, vindas de outros meios de comunicação, em que formam nos indivíduos a ideia, a expectativa através de falsas promessas, basicamente por meio de um trabalho que é feito na mídia, né? A globalização tem um papel importantíssimo na nossa vida. Por outro lado, ela traz também esse lado nefasto, que é a partir do sonho que o indivíduo tem, que todo mundo pode ter um sonho de morar em outro país, conhecer uma nova cultura, outras línguas, enfim. Mas a partir daí os aliciadores, eles se apropriam do sonho das pessoas para fazer com que este sonho se torne, na verdade, um pesadelo, porque seus documentos muitas vezes são retidos, as pessoas pagam com suas próprias vidas, acontece muitos casos, existem muitas investigações em outros países nesse sentido, bem como um mecanismo de dominação psicológica, porque a pessoa não consegue se desvencilhar desse mecanismo, porque a sua família está sob ameaça, os seus entes queridos, os seus filhos. Há indicadores que mostram, em relação ao tráfico de mulheres, entre 18 e 29 anos, que geralmente elas têm um filho, pelo menos um filho, que é o mecanismo psicológico que faz com que elas fiquem presas ao tráfico de pessoas a partir das chantagens. Doutora Marília Brambila. Sim, e essa questão de tráfico de pessoas também pode acontecer de forma interna no nosso país, entre estados. Então, nós temos aí, e aí chama atenção, quando nós fomos fazer esse trabalho, eu e o Dr. Edel, nós fizemos uma pesquisa jurisprudencial e nós temos pouquíssimos casos em que geraram uma condenação criminal e muitas vezes não chegaram sequer a serem investigados. Diante das estatísticas, o tráfico de pessoas não aparece nem mencionado nas estatísticas.
características. Daí a invisibilidade desse tipo de crime. Só esclarecendo o nosso ouvinte, esse crime está previsto no Código Penal, no artigo 149A. Ele tem aí como vários verbos, né, vários núcleos do tipo, várias condutas que podem ser praticadas por esse traficante, sempre visando remover órgãos ou parte do corpo humano, submeter essa vítima a trabalho ou condições análogas de escravo, submetê-lo a qualquer tipo de servidão, com finalidade, né, para adoção ilegal e exploração sexual. Então, a gente imagina o tráfico de pessoas sempre mais, como o doutor Edel começou a pesquisar, na exploração sexual. Mas nós sabemos que o índice de pessoas desaparecidas, crianças e adolescentes desaparecidos, é inexplicável. Né? Então, você tem sim esse sequestro, esse tráfico, que é a forma de arrebatamento, para fazer com que essa criança seja adotada de forma ilegalmente em outro seio familiar. Ontem mesmo, o ministro do STJ trouxe à baila a discussão da adoção brasileira. Né? Qual é a perspectiva do Estado brasileiro diante da nossa Constituição, que fala de uma proteção integral da criança e do adolescente, e como essa família substituta, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, como a intervenção do Estado está aí diretamente ligado à escolha dessa família, né? Porque não há escolha. Se a mãe quiser entregar o filho, ela entrega para o Estado, e o Estado, sim, vai, a partir dali, diante do princípio da proteção, cuidar, direcionar essa criança a um lar substituto. E a crítica do ministro, que foi, né, que foi avançada do doutor Noronha, que foi avançada ontem, é justamente essa. E a participação dessas famílias. Os outros ministros o alertaram, não, mas nós temos planos de políticas públicas, nós temos a proteção integral dessa criança trazida na Constituição, o Estado tem que tomar para si, só que o quanto o Estado está sendo responsável em relação a essa adoção. Então, é muito, muito importante que o nosso ouvinte perceba. E nesse livro, nós temos 2 capítulos, um voltado à explicação do crime em si e os crimes correlatos, né? Porque junto com o crime de tráfico, você vai ter o crime de estupro, ou você vai ter o crime de lenocínio, ou o crime de sequestro para fins de tráfico de pessoas. E também no outro capítulo, a gente traz dicas, explicações para a investigação, inclusive como é que essa investigação deve começar, como é que você identifica numa abordagem, quais são as perguntas que você faz para essa suposta vítima, porque, Sérgio, como o doutor Edel falou, a vítima muitas vezes ela quer ir. Ela não sabe para onde ela está indo. Ela pode ser enganada, mas lembrando o nosso ouvinte, como essa notícia do Distrito Federal, a pessoa sabia que ia se prostituir em outro país e mesmo assim ela não deixa de ser vítima. Né? Então, o nosso legislador, ele protege até essa falta de discernimento e essa mácula no consentimento válido dessa vítima. Então, mesmo que ela saiba para onde ela está indo, que ela queira ir, ela é vítima do mesmo jeito. A gente fica pensando aqui tantas coisas sobre esse tema, fica até preocupado, inclusive sobre a adoção, né? A senhora citou esse caso aí do STJ e ficamos preocupados também, né? Então, nesse questionamento que o ministro faz, é sobre a responsabilidade do Estado para a família, principalmente a família estrangeira, por exemplo, que faz uma adoção, é um ponto que precisamos ter mais cuidado? Não, existe um evento, né, um fato social, que é a adoção brasileira, que é crime, que é justamente você burlar o registro, você simula que a mãe que vai adotar deu à luz aquela criança, ou muitas vezes aquela criança não tem registro, e aí se registra no nome dos pais, faz essa declaração falsa, com a finalidade dessa adoção ilegal. Né? Então, o ministro chama a atenção que é legal. Mas ele também traz um debate interessante em relação à adoção, que é aquela história. E se a mãe quiser, de fato, doar o seu filho para determinada pessoa? Porque se eu tiver um filho e quiser doar para você, Sérgio, eu não posso. Né? Eu tenho que deixar o meu filho à disposição do Estado. O Estado vai fazer uma análise socioeconômica. Temos uma fila enorme de adotantes, né? E ineficaz, porque nós sabemos aí que nós não temos uma estrutura
até financeiramente viável para que esses laudos, esses pareceres do Conselho Tutelar, das varas de infância, façam de forma rápida a reintegração dessa criança que está aí no lar, né? Que está ali submetida ainda muito em orfanatos e locais destinados ao acolhimento dessas crianças e adolescentes. E nós estamos em plena campanha de incentivo à adoção de adolescentes. Né? Então, semana passada, nós começamos a vincular, o Poder Público Nacional começou a incentivar, dizer, nós temos também crianças e adolescentes que precisam ser adotados, ou seja, com idade mais avançada. E teve até um Big Brother, que ele foi adotado já quase adulto, e chamou a atenção justamente que se nutre, né? As pessoas criam esses laços afetivos e no Brasil isso já é muito característico na nossa jurisprudência, que é esse acolhimento, ou seja, a maternidade e a paternidade socioafetiva. Doutora Liliane, ainda falando sobre essas questões que envolvem o tráfico de pessoas lá nos Estados Unidos, como é essa realidade? São estrangeiros, as pessoas vão sabendo que estão sendo traficadas ou não? Eu costumo falar que o tráfico ele não tem nacionalidade, né? As pessoas acham que, exatamente como o doutor falou, de que é só uma questão de fora, mas é interno. Nos Estados Unidos é um índice altíssimo, tanto de americanos, de todas as idades, e para todos os destinos possíveis, não só para trabalho, tráfico, né, para trabalho, escravo, seja sexual ou não sexual, mas também, como a gente estava conversando mais cedo, Sérgio, para a venda de órgãos. Isso é uma realidade que as pessoas acham que está muito longe delas, mas está do nosso lado. A nossa experiência, né, enquanto instituição nos Estados Unidos mostra muito isso, de você estar no supermercado, num bairro de poder aquisitivo alto, que se você virar para o lado e tiver com uma criança, você fica sem a criança. Dentro dos Estados Unidos, num bairro de classe alta, que você, em tese, acha que está seguro, acha que isso não pode acontecer, e acontece todos os dias e uma frequência altíssima. Então, ninguém está a salvo. O que nós pretendemos, enquanto instituição, não só nas nossas pesquisas, mas na elaboração de livros e debates como esse, que a gente até agradece o espaço para conversar a respeito, é que as pessoas têm uma ideia de que isso é muito distante delas, porque elas têm uma visão de que o tráfico é o tráfico da época dos navios, como ele falou. Então, a gente acha que isso está nos livros de história, que isso não está hoje, nos dias de hoje, mas é muito pelo contrário. O que a gente tem que trabalhar é levar conhecimento, sempre, eu acho que o objetivo é sempre levar o conhecimento, para as pessoas saberem como se defender. Primeiro, elas precisam saber que é uma realidade, que isso não está longe delas. Isso está lá na favela, isso está na classe média, isso está em todas as classes sociais. Essa é a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro. Não existe ninguém que está a salvo desse tipo de crime. Essa é a primeira questão que eu gostaria de deixar. Segunda, por que nós precisamos debater esse tema? Porque nós precisamos entender que os mecanismos, eles são extremamente sofisticados e eles estão dentro de todos os instrumentos que nós utilizamos hoje em dia, como as redes sociais, o site, um simples e-mail, o WhatsApp. Porque são esses instrumentos que são utilizados muito comumente para todos nós em relação ao trabalho, em relação a namoro, em relação à amizade, que eles utilizam para alcançar essas vítimas. E mais, eles, com os conhecimentos que hoje são públicos, né, devido à globalização, eles conseguem saber com muita facilidade, e eu diria até com certa precisão, qual que é o desejo, o objeto de desejo daquela pessoa. Porque você acaba, numa divulgação como essa de emprego, tendo comentários lá, meu sonho é ter esse emprego. Eu não vou porque eu não sei falar inglês. Aí eles começam a fazer o quê? Anúncios de pessoas que podem trabalhar primeiramente pela internet. Aí você pega a confiança, chega até receber salário e depois eles falam assim, olha, você está trabalhando tão bem que nós vamos te dar uma passagem para você vir para esse país aqui, para você trabalhar aqui. É onde tudo começa. Então a pessoa ouve o que ela quer. Eles dão todas as características que são empresas, que são abertas. Então, o que nós temos que debater? Como que hoje a gente pode conversar e até ministrar aulas nas escolas, desde a mais tenra idade até o final, de quais são as formas que eles atuam e como eles devem fazer para se proteger em relação a isso. Então, por exemplo, você recebe uma proposta de emprego. O que você deve fazer para você saber se aquela empresa existe? Se aquilo ali é verdade, se não é.
quais são os mecanismos que você pode utilizar para que você tenha um mínimo de segurança. Então, isso é uma coisa que precisa de ser debatida. E o que fazer? Por exemplo, em relação à empresa, o que a gente percebe que o nível de sofisticação ele é altíssimo. Então, em muitos casos, eles colocam endereços que às vezes existem realmente. Só que se você for no Google de foto de satélite, o local ele não é condizente com o tamanho da empresa, por exemplo. Né? Você tem órgãos que você pode ligar e verificar. Você tem sites, por exemplo, nos Estados Unidos, que você verifica se aquela empresa está aberta, qual que é a atividade daquela empresa, tanto quanto aqui no Brasil. Então, se uma empresa está aberta com atividade XYZ e tem uma localização, você pode verificar, mesmo que você não tenha a possibilidade de ir fisicamente naquele local, verificar, você pode olhar pelo Google, foto de satélite, verificar se aquele local existe, como é que é a frente. Então, por exemplo, se o cara fala que é uma multinacional, você chegar lá, é uma portinha desse tamanho, você vai verificar que não é compatível. E você consegue hoje com uma foto 3D, é gratuito, no Google você consegue fazer isso. Outras questões, você pode pegar o endereço do vizinho. Então, quando você tem um endereço, você pega o endereço do vizinho. Tudo bem, você conhece essa empresa? Como é que é a atividade da lei? Eu estou recebendo uma proposta de emprego assim, assada. Vamos supor que do lado seja uma lavanderia, né? Você pode ligar e se informar. Então, assim, tem mecanismos simples, baratos. A questão é que a pessoa não sabe. Primeiro que ela não sabe do perigo. Então, a primeira coisa que ela precisa ver. Toda proposta que ela tem, principalmente quando ela é muito sedutora, ela é uma coisa, assim, muito difícil de conseguir, você tem que desconfiar. Você pode, sim, validar aquilo ali, né, mas com todos os cuidados necessários para isso. Então, você tem outras formas de verificação, que seria através de contatos com outros funcionários da empresa. Entendeu? Você pode entrar, por exemplo, no LinkedIn, verificar se tem alguma coisa em relação à empresa, se tem algum outro funcionário nessa empresa. Então, assim, alguns minutos aqui eu já consegui te dar pelo menos 3 dicas que afastarem você de uma eventual possibilidade de ser vítima desse tipo de situação. Porque quando você chega lá, outra coisa que também é muito interessante, as pessoas falam o seguinte: a gente gostou muito de você, a gente vai fazer tudo. Só que você vem primeiro como visto de imigrante e quando chegar aqui a gente faz a mudança de status. Isso é uma proposta que você tem que ficar muito atento. Porque quando é visto de emprego, você já sai do seu país com o tipo de visto específico para emprego. Então, quando você tem uma proposta de emprego que a pessoa fala, você vem como imigrante e a gente faz a mudança de status aqui, desconfie. Uma empresa séria, seja nos Estados Unidos, Emirados Árabes, qualquer lugar, qualquer país, você tem que ter convalência do seu visto com a atividade que você vai exercer. Se essa convalência ela não existe, você pode desconfiar que, com certeza, é uma proposta enganosa. Pois não. Concluiu? Uhum. Agora, 8h59, vamos fazer um intervalo aqui no nosso debate sobre tráfico de pessoas e já voltamos. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, terceira e última hora. Hoje, quarta-feira, 10 de abril de 2024, 9h01. Revista Justiça. Debate. Tema do nosso debate, o tráfico de pessoas. Estamos aqui em nossos estúdios para a nossa segunda meia hora do tema. Estamos aqui com a advogada, ela é advogada criminal, professora de leis penais especiais, especialista em crimes sexuais e júri, conselheira nacional da Abracrim Mulher, doutora Marília Brambila, também a representante nos Estados Unidos da Justiça Humanitária Social, Liliane Tomás, e ainda está conosco o advogado, especialista em direitos humanos, Edel de Alexandre Torres, autor do livro Debatendo o Tráfico de Pessoas. Doutor Edel, vamos falar um pouco do livro então, porque eu vejo aqui a divisão do livro, o senhor fala aqui sobre o fenômeno migratório e suas distinções. Conta um pouco para a gente desse capítulo. Isso. A gente precisa analisar o tráfico de pessoas dentro de um fenômeno em que as migrações funcionam como pano de fundo. Não adianta analisar o tráfico isoladamente. Existem situações que estão muito próximas ao tráfico. E aí tem a ver com o que a doutora Marília acabou de falar, na dificuldade que a autoridade pública tem na prática de caracterizar o tráfico, porque existem fenômenos muito próximos, como por exemplo o contrabando de imigrantes.
São questões que também a doutora Liliane trabalha com muita propriedade, né, nessa questão migratória. Então, assim, situações como refúgio, que muitas vezes também geram dúvidas, a questão de asilo, de apatridia também, vira e mexe, geram dúvidas em relação ao tráfico. Então, analisar o tráfico sob a perspectiva do fenômeno migratório é importantíssimo. Então, a gente sabe que a migração é um fenômeno que não tem como voltar atrás, até porque ela faz parte da própria essência da humanidade. As pessoas migram, é normal isso acontecer. O que acontece é que, diante do que a gente chama de escravidão moderna, esse fenômeno ele tem sido influenciado negativamente pelos fatos que a gente já acabou de colocar. Então, a proposta do livro é analisar o tráfico, tendo em vista que existem outros fenômenos que estão muito próximos e que no plano internacional geram muitas dúvidas para o operador do direito, de modo geral, mas também temos a ideia de aproximar o tráfico de pessoas das demais áreas do conhecimento que na prática têm muita dificuldade, como por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares têm maior dificuldade de lidar com questões que se aproximam de tráfico de pessoas, agentes de polícia, e a Marília Brambila tem um trabalho fantástico nisso, porque é advogada criminalista há muitos anos, ela vê na prática a dificuldade que tem o agente público na área policial de detectar o tráfico, porque ele não acredita que aquilo possa existir, e daí vem uma questão que é de capacitação, que infelizmente não há de forma adequada no Brasil. Tem também professores, os professores têm recebido diversas demandas, porque os alunos colocam essas propostas que são recebidas, e eles muitas vezes não sabem como orientar devidamente, adequadamente. Então, nós temos também pais e mães que mandam e-mails para a gente perguntando, e aí o que a doutora Liliane acabou de colocar é importantíssimo para esses pais, porque os seus filhos recebem suas propostas, as propostas convencem não só os filhos, como também toda a sua família. Todo mundo acha isso, todo mundo acha que ali está ali a salvação daquela família, porque muitas vezes essas pessoas viajam para fora e conseguem mandar alguma coisa de dinheiro. As famílias muitas vezes são omissas em relação a isso, porque de alguma forma estão sendo beneficiadas. Então, a grande sacada do livro, vamos colocar assim, é aproximar o tráfico de pessoas das outras áreas do conhecimento que não só o direito. Então, quem lida diretamente nos CRAs, nos CREAs, quem recebe essas pessoas que colocam essas situações, ou mesmo as vítimas, né? Esse livro tem essa finalidade. E, além de tudo, na questão penal, então, é até curioso aparecer colaboradora penal, porque, na verdade, a Marília, e aí eu quero agradecer de público, assim, mostrar a capacidade que essa mulher tem. Porque quando a gente dividiu o livro e que a parte penal tinha que ser contemplada, eu não imaginei outra pessoa que pudesse não só corrigir, como completar o trabalho. Então, a Marília mostrou aqui no livro, e aí é mérito dela mesmo, ela não colaborou, ela realmente participou ativamente, né, da confecção desse livro. Então, ela aqui nesse capítulo da questão da prova, da investigação, a Marília trata especificamente como na situação concreta, o agente de polícia pode se comportar. Então, nós temos aqui gráficos, nós temos aqui perguntas que podem ser feitas, que deve ser um manual que tem que estar lá na gavetinha do agente público, né? Sem nenhuma pretensão de levantar o trabalho numa qualidade que ele, além do que ele tem, ele foi feito desde 2018 que está sendo trabalhado nisso. A gente tem buscado essas questões, e aí no livro a gente coloca o seguinte: olha, senhor agente público, né? Veja que há diferenças entre uma conjectura, entre um indício e uma prova, né? Então, que elementos chamam a nossa atenção, mas a partir daqui, e isso é importantíssimo, é uma mera conjectura ou já pode ser um indício real? Muitas vezes nós encontramos na vida prática situações que chamam a nossa atenção. É a partir daí, dessas dicas como foram colocadas aqui, a gente pode chamar a autoridade pública, a gente pode despertar o interesse. Eu já vi várias situações que chamaram minha atenção no sentido de, será que é só um indício isso aqui? Será que é uma mera conjectura? Então, assim, o livro ele tem essa finalidade de mostrar o plano de investigação. E aí não adianta, a gente recebe na prática as dificuldades de caracterizar o tráfico de pessoas. Por isso que a subnotificação do número de casos de tráfico é tão elevada. A gente vê em estatísticas oficiais um número irrisório
de condenações, até mesmo de investigações. E nem quero chegar nas condenações, porque o número é pífio. Mas em relação às investigações, com relação ao tráfico de pessoas, os números são assim irrisórios, quando a gente sabe que na verdade esses números são altíssimos. Eles existem e estão acontecendo a todo momento. E aqui no Brasil, pois não? Eu faço até uma provocação para complementar isso que o Lucas falou, que é o fato do que é muito importante o agente público, porque ele tem a obrigação de saber todas essas 3 diferenciações e a gente está dando instrumentos para isso. Mas a gente tem que falar o seguinte, que o como é importante da população estar preparada para também conseguir fazer essa diferenciação, talvez não com essa tecnicidade, porque não é necessário, mas para que ela possa também ser instrumento de acolhimento e de ajuda, porque a gente, como eu falei antes aqui, até no intervalo, nós achamos que isso não acontece, mas isso pode acontecer no supermercado, então os nossos olhares têm que estar atentos. Então a população ela tem que perder o medo de fazer denúncias, ainda que ela não tenha certeza se aquela pessoa que aparentemente é vítima possa não vir. Porque na dúvida, ok, vai ser liberado e está tudo certo, mas ela pode salvar uma vida numa situação de que ela verifica que tem sinais de agressão, de medo, de coação, e que pode ser vítima dessa situação e que ela pode salvar, como a gente já, vários casos nos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade, inclusive, de participar de um deles, num salão de beleza, né, onde um lugar que você não imagina nunca que vai ter alguém ali do seu lado que está sendo traficado, que havia esses sinais. Devido aos treinamentos da instituição que eu tive e vários outros, eu fui um instrumento, através do meu conhecimento, de perceber que existia uma vítima ali do meu lado. A gente pôde chamar, né, a polícia, e a polícia fazer o trabalho de prender e fazer todo o acolhimento daquela vítima. E aí é importante a gente destacar como é interessante a gente debater esse tema, porque aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente não tem um local para levar a vítima. Por exemplo, quando ela é brasileira e ela é vítima aqui internamente, eventualmente ela pode ter uma família que pode acolher. Mas imagina um estrangeiro aqui que é vítima de tráfico, que se vê nessa situação. Hoje, quais são os instrumentos de política pública de acolhimento dessa vítima? Eu desconheço. De ter uma casa que possa acolher. Especificamente para isso, não. Talvez ela vá numa casa da mulher brasileira, que vai ficar ali por um tempo, mas não tem programas de acolhimento de forma contínua para esse tipo de vítima, como pagamento de aluguel, as situações. Nos Estados Unidos tem. A vítima, ela não só nesse tipo de caso, ela recebe uma cidadania permanente, né, um dos motivos que ela pode conseguir o visto permanente, como também ela recebe ajuda financeira e, às vezes, dependendo, ela pode ser elegível até para conseguir uma residência, casa mesmo, ela ganha uma casa. E fora que ela entra no programa de proteção a vítimas. Então, assim, ali tem um programa de política pública Muda esse nome também, né? Exatamente, bem definido para acolher aquela situação. Então, nós precisamos discutir porque é uma realidade. E a gente precisa discutir que não só os agentes públicos são instrumentos para ajudar nesse tipo de exterminar esse tipo de crime, mas nós, enquanto população, qualquer um hoje atento e que tem um mínimo de conhecimento do que pode ser feito, pode ajudar uma vítima dessa. Não, agora eu vou responder a provocação, Sérgio. Isso aí. Doutora, olha como é interessante. Tem muito tempo que eu atuo e trabalho em benefício, em prol, em defesa dos direitos da mulher, principalmente vítima de violência doméstica. Então, lá em 2006, quando veio a Lei Maria da Penha, por um desgaste social, por uma necessidade evidente de se criar essa rede de acolhimento, de quando esse crime contra as mulheres, essa violação era tão flagrante, tão estourada na nossa frente, e aí a gente começou a cumprir as etapas em relação à proteção dessa mulher vítima de violência. Primeiro, a criação da Lei Maria da Penha, com as medidas protetivas de urgência. Logo em seguida, os 5 primeiros anos da Maria da Penha, dar conhecimento àquelas mulheres dos direitos que elas têm, da própria Lei Maria da Penha. Outro dia eu vim debater com o Sérgio que 58% das mulheres vítimas de violência ainda desconhecem ou não têm segurança em relação ao conhecimento da própria Lei Maria da Penha. E, num segundo momento, se implementou essas políticas públicas. A gente já está no 3º plano nacional, né, de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Já temos um plano distrital, ou seja, a gente foi caminhando no direito das mulheres
a duras penas, primeiro com a criminalização e as medidas protetivas de urgência. Logo em seguida, esclarecer a sociedade quais são os direitos. Depois, criar essa rede de estrutura e as políticas públicas de acolhimento, de instrução. Ou seja, o que eu estou querendo dizer na sua provocação? É que nós precisamos fazer isso em relação ao tráfico de pessoas. Exatamente. Né? Então, agora, e isso é importante, nós tivemos agora uma alteração, dia 12 de janeiro de 2024, que transformou o tráfico de pessoas, de crianças e adolescentes, em crime hediondo. Então, já se chamou a atenção agora, nesse primeiro momento. A gente tem uma criminalização do 149A que nem existia. Nesse segundo momento, a gente já está tratando o tráfico de crianças e adolescentes como crime hediondo. Ou seja, nós temos já esse alerta da construção da legislação. Ou seja, esse livro é para dizer assim, gente, o crime de tráfico de pessoas existe. Ou acorda para a vida. Né? Vamos discutir esse crime. Como é que a gente pode começar a investigar esse crime? Onde é que a gente tem que ir nas escolas, como a senhora disse? A gente tem que ensinar a população a não ser vítima. A gente tem que ensinar a população a entender-se como vítima. Né? Então, agora, para onde levar essas pessoas, né? É difícil, a gente não tem essa rede de acolhimento, a gente não tem protocolos do Ministério da Justiça, a gente não tem, infelizmente, nem para trabalho escravo, nem para nenhum tipo de pessoa traficada. Mas também tem uma questão a ser levantada em relação ao tráfico de pessoas, é que e aí, na hora que você estava falando, surgiu um exemplo. Ontem, um aluno meu, ex-aluno maravilhoso, policial militar, oficial aqui da PMDF, falando, não, professora, que legal, que, né, o lançamento, a gente vai falar do lançamento que é hoje. Eu sou policial, pô, e realmente a fala dele assim, a gente não tem nenhum tipo de treinamento, a gente não sabe nem o que é o tráfico de pessoas. Por isso que é importante esse debate. Na Copa do Mundo, foi quando eu e o Edel falamos a primeira vez de tráfico de pessoas. Lembra, Edel? Foi em 2014, a gente deu um treinamento, porque Brasília foi sede, e aí a Secretaria de Segurança Pública chamou, né, alguns profissionais que atuam na área. O Edel falou da imigração, do visto, de como abordar. Eu falei do tráfico na perspectiva criminal. Foi a primeira vez que a gente foi até ali o treinamento e também parou ali. Na Copa do Mundo em 2014. Depois fomos para as Olimpíadas no Femarina. Depois a gente fez o treinamento de alguns profissionais voltados a Olimpíadas. Né? Então a gente sabe que tudo tem. Isso que a doutora falou é a prova viva que nós temos o quê? Expertise para fazer exatamente o que a gente fez com a Lei Maria da Penha. Sim, a gente sabe o caminho. E outra coisa, essa legislação e a nossa vivência em relação à Lei Maria da Penha, ela é tão bem vista fora que a gente teve a oportunidade, enquanto JHS, de fazer uma entrevista com a doutora Gabriele, que é professora substituta em Harvard, em Boston. A gente teve esse convite, foi lá entrevistá-la para falar justamente sobre a imigração. E das informações que ela trouxe para a gente é que a legislação da Lei Maria da Penha brasileira, ela é estudada lá e elogiada, porque ela é considerada extremamente avançada, com técnicas avançadas, e que, em relação aos demais países desenvolvidos, não tem esse nível de especificidade que nós temos. Então, a gente já tem um caso de sucesso, eu diria para vocês, que é estudado fora do Brasil e elogiado fora do Brasil, e que eu entendo que a gente tem que repeti-lo em relação ao tráfico. Sim, a gente sabe o caminho. Exato. Só para finalizar, aí eu perguntei assim para ele, tá, e se você for fazer uma abordagem de aparentemente uma família, você pede a certidão de nascimento? Aí ele falou assim, não. Tá, e aí, como é que você sabe se aquelas crianças ali... E aí a gente já tem esse indicativo do tráfico de crianças, né? Que agora, quando se registra, já sai com o CPF. Né? Então, é uma das motivações. Então, a questão do banco, que a gente está discutindo, o banco de coleta de dados genéticos para evitar tráfico de crianças. Então, tem uma série, até o nosso banco de DNA voltado para construir um banco de DNA de criminosos. Primeiramente, passaríamos pela construção de um banco para evitar tráfico de crianças. Então, a gente sabe o caminho, sabe, doutora? Exato. A gente tem, é igual o trânsito. Eu acho que no Brasil, a gente diminuiu também
muito, a primeira experiência onde se construiu esse caminho de primeiro conscientizar a população, logo em seguida trazer essas políticas públicas e fazer com que a população aderisse, né, a esse direito de todos nós a um trânsito sem violência, né? Então a gente sabe bem o caminho. Doutor Edel, antes do senhor responder à provocação, vamos falar aqui do livro, né? Temos aqui os capítulos: o fenômeno migratório e suas distinções, tráfico de pessoas no Brasil e no mundo. Temos ainda da investigação no crime do tráfico de pessoas e também temos outro capítulo sobre cooperação jurídica internacional. Sobre esse ponto, eu pergunto para o senhor, temos essa cooperação? Olha, não há como a gente avançar na matéria de tráfico de pessoas ou algum outro tema tão relevante quanto em direito internacional sem a cooperação internacional. Então, a cooperação jurídica, inclusive. Então, veja, a partir do momento em que os estados eles unem seus esforços no sentido de questão processual penal, questão de investigação, questão de persecução também, de perseguição. Então, veja, no momento em que a gente verifica, a doutora colocou muito bem, o tráfico não tem nacionalidade, né? E ele não respeita fronteiras. Então, é claro que a gente vai verificar uma situação iniciada num país, ele vai ter muitas vezes um país trânsito e um país destino. Então, existe o país de origem, o de trânsito e o destino. Então, se não houver essa preocupação no sentido de aliar os esforços, né, entre os estados, por meio do que a gente chama de cooperação jurídica, que pode ser, inclusive, bilateral. Então, no momento em que a gente vê Brasil, Suriname, Brasil, Bolívia, Brasil, Paraguai, há questões pontuais, há questões específicas e que os protocolos bilaterais são muito bem-vindos, porque a gente pode atacar questões que dizem respeito somente àquela fronteira e que só dizem respeito àquela fronteira. Então a gente viu que aconteceu em 2015, 2016, o tráfico na questão da Venezuela. Os venezuelanos, quando entraram em massa no Brasil, por conta de uma crise política, uma crise social, enfim, econômica, que não vem ao caso aqui essa questão, né, especificamente, mas nós recebemos diariamente naquela época 3 mil, Pacaraima, aquela cidadezinha de Roraima, recebia em média 3 mil venezuelanos, uma cidadezinha muito pequena. Não tinha estrutura nenhuma, mas nós recebemos esse público, essas pessoas. Eles dormiam em praças, nós estivemos lá pessoalmente, né? Totalmente vulneráveis. E ali a gente verificou o tráfico, porque houve material que mostrava o seguinte: os brasileiros encomendavam as pessoas. Eles diziam, eu quero assim, eu quero assado, eu quero tantas mulheres, eu quero tantos... E isso foi depois confirmado na pandemia, que foi até um artigo que a gente publicou no livro, né, doutora Liliane? Isso. A JHS, nós publicamos um livro em dezembro, agora, um livro muito bacana, muito valioso também, e foi a contribuição que eu dei, os dados levantados na pandemia. Houve tráfico evidenciado. Então, assim, a cooperação jurídica é um instrumento adequado, é mais do que necessário para que os esforços que são realizados em um país não parem por ali, não acabem ali, porque é dificílimo detectar o tráfico. É um crime complexo, é um crime multifacetado. Então, o que a gente estava colocando em relação à falta ou uma capacitação deficiente, muitas vezes, quando um caso é conduzido, todo aquele trabalho é perdido, porque a vítima desaparece, porque não há uma interconexão em relação ao país destino. Então, se não houver a cooperação, eu acho que a Liliane pode completar isso muito bem para a gente, sem a cooperação a gente não tem como avançar em matéria de tráfico de pessoas. Inclusive, deixa eu só falar do livro que ele citou aqui, que a senhora é uma coautora, Tráfico de Pessoas, debate sobre o sistema, a legislação e os demais desafios atuais. Teve até o prefácio do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Mas complementando então essa informação sobre esta cooperação. Essa cooperação ela é importante por vários aspectos, porque esse tipo de crime envolve a questão internacional. Porque quando você está longe do seu país de origem, você tem algumas vulnerabilidades ainda maiores. Uma delas é a ausência de familiares, porque você não tem uma rede de apoio. Então, você fica muito mais vulnerável do que uma situação normal como essa, que já é grave no seu país. Segundo, você geralmente tem um problema com a língua de compreensão. E terceiro, com relação à documentação. Porque como eles fazem a apreensão do seu passaporte, você fica sem nenhum país que possa te... Porque se você não tem um passaporte, não tem como provar de onde você é, como que você vai acionar as autoridades?
Então, essa cooperação ela é importante para deixar claro quais são essas situações ou nesse trânsito. As embaixadas, a gente teve a oportunidade também de fazer entrevista com alguns embaixadores, tanto em Boston quanto em Miami, justamente em relação a esse acolhimento, para que possa ser feito o mais rápido possível. É uma das cooperações, né, de encaminhamento entre as autoridades e aquele país daquela vítima, para que seja feita essa documentação o mais rápido possível. Mas o principal, que eu diria, é a informação com relação a estatísticas e também a questão de dados, para que você possa, aonde vai correr aquele processo, aonde ele ocorreu, que ele possa correr com todos os dados necessários, porque, como ele falou, é um crime complexo que nunca tem só uma nacionalidade onde ele acontece, porque ele é continuado. Ele começa, às vezes, aqui no Brasil, passa por um outro país transitório e vai para um terceiro, que é o de destino, digamos. Então, você tem a necessidade de cooperação de informação, de dados, de imagens e de trânsito de autoridades da Polícia Federal de cada um desses países, em relação a cada um desses lugares onde a vítima passou, para que você possa ter os instrumentos adequados para chegar até o final, a condenação, ou a encontrar essa quadrilha. Então, sem esse instrumento, não é possível. Doutor Edson? Vale ressaltar que além, eu ainda colocaria uma quarta questão, doutora, que é a geografia. Essas pessoas não sabem a quem se dirigir, onde ir. Elas estão realmente vulneráveis porque, além de tudo, estão sendo chantageadas, né? Existe todo um mecanismo de dominação psicológica. Essas pessoas são vigiadas, elas não têm acesso à via pública, enfim. São questões muito, muito marcantes. Além disso, a Interpol recentemente colocou que as estimativas de valores que o tráfico rende giram em torno de trilhões de dólares. A gente tinha uns dados da ONU, do NODC, que girava em torno de 32 bilhões de dólares. Essa informação aparecia, era muito comum a gente encontrar. A Interpol recentemente coloca que o tráfico de pessoas gira em torno de trilhões, mais de 2 trilhões de dólares são movimentados por meio, quase o PIB da França, são movimentados por meio dessas redes criminosas internacionais. Então, é muito lucrativo traficar gente. Né, traficar pessoas. E aí eu complemento falando o seguinte: o ser humano, quando ele é visto por essas quadrilhas como objeto, ele é visto não só para relação ao trabalho, e aí todo tipo de trabalho, inclusive o sexual, mas num dado momento, quando a pessoa atinge uma certa idade que não serve mais para aquele tipo de trabalho, ele pode não só passar para outro, mas ele tem o quê? Os órgãos, que são as peças que podem ser vendidas. Então, por isso que ele é lucrativo. Você tira até o último pelo da pessoa. Então, você trafica para o trabalho, depois você trafica para vender os órgãos. E, então, é por isso que é muito lucrativo. Sem falar que durante esse trabalho escravo, ele pode ter 2 tipos de trabalho. O trabalho, às vezes, sexual e o de tráfico de drogas. Porque, às vezes, essas vítimas, elas são obrigadas não só a vender o corpo, de forma obrigada, né, de forma coagida, mas, além de tudo, elas são coagidas também a venderem drogas, porque você ainda tem essa lucratividade em relação a essa outra atividade. Eu gostaria de fazer agora uma parte, sim, só para a orientação sobre como esclarecer, como tirar as dúvidas. A doutora Marília trouxe, por exemplo, esse exemplo da abordagem, né? Se o policial, por exemplo, vai pedir a certidão de nascimento das crianças. Como podemos começar a esclarecer o nosso ouvinte sobre o que ele deve observar numa situação suspeita? O que é suspeito para que você desconfie até de um tráfico de crianças, por exemplo, doutora Marília? Primeiro, você vai ver aquela relação, aquela criança, o comportamento daquela criança, se existe alguma suspeita, alguma conjectura de que aquela pessoa que está com aquela criança não tem elo familiar ou afetivo, né? Então, você já vai observar, não, a forma com que aquela criança é tratada, como ela reage, as expressões que ela tem em relação ao tratamento daquela pessoa que a acompanha. Logo em seguida, você passa, e isso pode acontecer na casa do vizinho, né, diariamente. Logo em seguida, você passa se você tiver a oportunidade, a observar a rotina. Essa criança estuda, essa criança, ela participa de eventos sociais, ela sai na rua para brincar. Por quê? Porque quando existe essa possibilidade de tráfico, e quando essa criança realmente foi vítima de tráfico para adoção ilegal, evita-se ao máximo que essa criança tenha contato com outras pessoas. A gente sabe, por exemplo, que infelizmente nós temos índices altíssimos de estupros de vulneráveis no Brasil, né, que é um dos crimes correlatos ao tráfico de crianças, de pessoas para exploração sexual, mas isso também acontece clandestinamente nos lares e pelos próprios familiares, o pai, o padrasto,
padrasto, tio e etc. Então, são os mesmos indícios, o comportamento. Como é o rendimento escolar, se aquela criança vem regularmente sendo acompanhada na escola, se ela demonstra comportamento diferenciado, por exemplo, muitas vezes ela é tímida, ela deixa de fazer participações na escola, ela não quer apresentar trabalhos, até se ela é vítima de violência física, o tipo de vestimenta que ela usa, ela está sempre de casaco, tá um calor e aquela criança está de casaco de capuz. Né? Então, como assim? O que está acontecendo? Então, os mesmos sinais que a gente pode observar em vítimas de crimes sexuais, a gente vai observar em vítimas de tráfico de pessoas. E vai observar em vítimas de violência doméstica e familiar, como mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Ontem a gente estava estruturando o nosso novo grupo de pesquisa na Faculdade Republicana, onde a gente vai falar dessa violência doméstica, mas não só voltada para mulheres, porque nós temos índices altíssimos de violência contra idoso. Então, a gente precisa dizer que nós temos uma responsabilidade social para com os nossos idosos. Então, a gente precisa observar como é que se esse idoso tem autonomia, se esses filhos estão respeitando a autonomia, se estão dando essa guarida financeira, o tratamento médico hospitalar, ou seja, a gente precisa olhar também para essa violência que faz vítimas idosas. Afinal de contas, daqui 10 anos, a nossa pirâmide vai estar invertida, né? Nós sabemos que daqui 10 anos teremos mais pessoas idosas do que pessoas que nascerão nesse país. Doutor Edel, por favor, também colabore para esclarecer o nosso ouvinte sobre situações, como ele deve agir nessa situação suspeita de um tráfico de pessoas. Bom, a gente conhecer pelo menos os indícios já ajuda muito. A Marília colocou aqui um exemplo que chamou a atenção e eu vejo também vários. Há pouco tempo eu me dirigia de Brasília para São Paulo para um evento sobre tráfico, inclusive. Eu estava com a doutora Tamara, que é também uma grande referência no nome, e Tamara Medeiros. E aí eu vi, justamente, era época de frio, uma moça muito jovem, seus 18 anos, 19 anos, com uma roupa, assim, muito pouca roupa para uma época de frio em Brasília, que a gente sabe como é que é. E ao lado dela uma moça super bem vestida, que estava conversando, e eu olhei e falei assim, olha, isso aí é tráfico. Mas foi tão espontâneo, e minha colega falou assim, para você tudo é tráfico. E aí, por coincidência, elas realmente apurado, né? Elas pegaram o mesmo voo que a gente, né? Para encurtar a história, a gente desceu e eu puxei assunto. Falei, olha, eu nunca vim aqui em São Paulo, você pode me ajudar? Você pode me dizer? Ela falou assim, olha, eu tô assustado, eu nunca vi um aeroporto na minha vida. Só que o que acontece é que a moça que estava com ela teve um comportamento hostil em relação a mim. Ela não me deixava falar. Ela interpôs no sentido de cala a boca, não pergunta nada. E tinha uma van preta esperando, logo no desembarque, né, do aeroporto. Foi tudo tão rápido, mas aquilo me chamou tanta atenção, porque a gente sabe que o tráfico de mulheres, em mais de 80% dos casos, é para fins de exploração sexual. Então, a gente vê que essas pessoas vêm, quando a menina me falou assim, olha, quando eu vi o aeroporto pela primeira vez, eu ia voltar porque eu fiquei com medo do tamanho daquilo, do tamanho do aeroporto. Então, a gente sabe que os sonhos que estão sendo manipulados por conta disso, a gente falou há pouco, então, identificar não só o agente público, a autoridade pública, como também a sociedade civil. E esse é um trabalho de todos nós, porque esse crime não tem pauta, esse crime não tem bandeira, não tem partido, né? Isso afeta toda a humanidade. É um crime de natureza internacional. Então, no momento em que estivermos realmente com o olhar atento a essa questão do tráfico, vamos ter um avanço significativo enquanto seres humanos. É importante destacar isso, não é só a questão penal que está envolvida, que é muito importante, é muito séria, mas é uma questão que é humanitária mesmo. O senhor chamou alguma autoridade lá no aeroporto ou não? Não deu tempo, eu estava buscando sair da conjectura para transformar aquilo no indício, mas a moça estava com vestes próprias de prostituição mesmo, sabe? Que a gente tem que ter esse olhar, que não é de preconceito, que não é de discriminação, mas tem que deixar muito observação. claro, mas que é uma observação muito real. E foi tudo tão rápido, elas pegaram as malas e eu puxando, olha, eu não sei para onde eu vou aqui, você pode me dizer como é que eu faço?
buscando elementos. Mas a moça que estava com ela realmente me interpelou, fechou a cara e assim, o comportamento hostil para que eu não perguntasse nada. Né? E a gente ainda caminhando no saguão do aeroporto com as malas, eu tentando de alguma maneira buscar uma saída ali, porque eu também não tinha prova do tráfico, né? É importante também deixar isso bem claro, né? Mas aí uma van preta toda escura, com vidros escuros, já as esperava. Então, Que assim, situação. Eu tive uma experiência de acolhimento numa situação como essa, e até de denúncia, e eu tive um pouco mais de sorte que o doutor nessa situação, que é fato que todo mundo tem medo, né? Medo de ser injusto, de acusar, mas eu falo que nesse caso não vai ser condenado a nada, mas vai ser só feita uma apuração. Então, na dúvida, eu acho que a gente sempre tem que chamar uma autoridade para fazer a verificação, quando dá tempo, quando é uma situação. Mas a gente não pode deixar de ter o sentimento humano de que todos temos medo, porque a gente sabe que são quadrilhas extremamente perigosas. A gente tem medo de se tornar vítima também numa situação como essa. Mas, por exemplo, qual que é a abordagem, o treinamento que a gente faz nesses casos? De chamar menos atenção possível. Então, às vezes, nessa situação, por exemplo, estava num salão de beleza, né? Fazendo cabelo lá no sul da Flórida. E dentro ao salão, 2 pessoas. Uma mulher, de mais ou menos seus 30, 32 anos, e acompanhada de um senhor bem mais velho do que ela. E na qual ela tinha comportamentos que não eram naturais de qualquer relacionamento. Porque quando a gente vai no salão, a mulher que tem muita prática em relação a isso, a mulher ela tem total autonomia ali dentro do salão, para poder comer o que quiser, aceitar o que quiser, para falar como é que ela quer que o cabelo dela seja feito. Então, quando esse comportamento se inverte, você já tem que ter um sinal de que tem alguma coisa errada. Então, nessa situação específica, ela não escolheu nem o cabelo que ela queria. Quem escolheu foi esse senhor. Outras questões que chamaram a atenção. Ele ficou o tempo todo dentro do salão. O homem não gosta de ficar dentro do salão, ainda mais horas. Então, é um comportamento que é totalmente atípico. Comportamentos atípicos tem que ser um alerta. Então, foi tudo esses dados todos. Ela, para poder aceitar o café ou o bolo que foi oferecido, ela não aceitou sem antes olhar para ele para saber se podia pegar. Então, são coisas sutis que eles não precisaram nem falar. E a gente, ao invés de abordar diretamente essa vítima ou essa suposta vítima, para justamente não gerar esse alerta, né, do algoz, no caso ali que estava do lado, o que a gente faz? A gente simplesmente esperou um tempo, observou um pouco mais. Aí a gente começou a observar características físicas, se tinha algum vestígio, e tinha nesse caso. Então, ela tinha uma bituca de cigarro queimada na perna e tinha um olho já curado, né? Quando recebe assim, uma porrada, uma contusão, e que vai ficando já melhorado. Então, a gente percebeu esses sinais todos, ou seja, comportamento, mais características físicas, elas eram suficientes para que a gente investigasse. Então, nesse caso, a gente não teve dúvida. A gente não falou nem com ela, nem com ele. Entramos para uma sala privada dentro do salão e ligamos para a polícia. E a polícia chegou lá. Aí, a primeira coisa que a polícia fez foi pegar o suspeito, né? E sair do salão e ter uma conversa específica com ele. Aí veio os cachorros, fizeram toda a parte de verificação se havia drogas dentro do carro. E eles tiveram uma conversa com ele enquanto ela ficou lá dentro e aguardavam uma agente feminina para poder conversar com ela. Me desculpe por causa do tempo. Resumindo, o que deu? Resumindo, ela realmente era traficada, estava há 8 anos, era uma venezuelana. Esse cara, apesar de ter falado que era, né, Uber, na verdade ele era o motorista dessa quadrilha. E aí a gente conduziu ela para o hospital, descobriu que ela tinha costela quebrada, que ela tinha queimaduras nos seios, os dedos dela, 2 dedos quebrados. Então ela ainda tinha sinais de tortura e lá ela conseguiu dizer que ela era obrigada a usar drogas todos os dias, quantas pessoas ela era obrigada a ter relação. E aí ela entrou para o sistema de proteção de vítimas e deu andamento a partir dali. Que situação. Doutor Edel, para os jovens, doutora Marília também pode colaborar. Qual o conselho que o senhor deixa, então, sobre as formas desse aliciamento, né? Que pode ser de forma sutis, é uma proposta de emprego, é uma rede social, uma paquera? As redes criminosas, elas se infiltram por meio de aliciadores, seja no ambiente virtual, que é importantíssimo, ou também nos ambientes físicos. Festas, boates, bares, quadras de escolas de samba, que no Brasil é muito comum. Enfim, dependendo da localidade e da questão regional. As propostas são feitas, mas é tudo a partir de um trabalho muito bem feito, esquematizado, porque tem muito dinheiro. A rede criminosa ela é altamente especializada e dividida. Como a doutora colocou, existe o motorista, existe o agente
Aliciamento. O agente que vende a passagem de turismo, né? O dono da pousada, a loja que vende a roupa. Então, existe toda uma departamentalização na questão do tráfico de pessoas. Bom, mas em relação à pergunta, o nosso jovem que recebe a proposta, primeiro tem que estar atento e colocar para alguém, né, do que se trata. Até porque a dificuldade vai existir, porque as informações passadas serão falsas. Sites falsos, números falsos, que até tem a pessoa que atende. Ou seja, um mecanismo de fraude é muito grande dentro disso aí. Porque você pode ter até a dúvida. Eu acho que isso aí pode não ser verdade. Você liga, mas vai ter o aliciador que vai te atender. Né? Vou procurar uma segunda ferramenta, o site. Vai ter um site falso. Né? E dentro de outros mecanismos também, eu vou olhar um book, eu vou olhar um blog, vão ter fotos lá. Então, assim, tudo isso contribui, né, para que aquele mecanismo seja perpetuado. Então, duvidar é importantíssimo de promessas, de propostas que sejam mirabolantes, né? Ou seja, um exemplo que a gente pode dar é que nessa rede descoberta aqui na Conexão DF Bélgica, a proposta era em torno de R$84 mil por mês. Né? Então, são salários muito altos, né? São remunerações muito altas. Para fazer o que lá? Para a prostituição. Né? Então isso foi como a Marília colocou, elas já sabiam. Só que a partir do momento que você aceita essa proposta, mas o seu direito não pode ser retirado, porque o seu consentimento, como ela bem colocou, estava viciado. Ainda que você aceite a prostituição, que a prostituição em si não é o crime, mas a exploração dela sim, no momento em que você aceita, você não está abrindo mão dos seus direitos fundamentais. Identificação, sua movimentação, sua liberdade de ir e vir, tudo isso é restrito no tráfico de pessoas, né? Doutora Marília, também, seu conselho, porque temos o tráfico aqui dentro do nosso próprio país, né? Até essas situações em que grupos são, em operações do Ministério Público do Trabalho, encontram situações degradantes, né? Análogo à escravidão, isso também é um tráfico de pessoas. Qual o conselho que a senhora deixa para que as pessoas identifiquem que podem estar sendo vítimas dele? Doutor Éder falou nesse livro e já vem trabalhando, e a primeira coisa é que o tráfico de pessoas é uma das maiores violações de direitos humanos. Então, quando a pessoa se dispõe, e geralmente o trabalho escravo é na zona rural, né? Ou até na zona industrial, nós temos aí já relatos da indústria têxtil que vem acontecendo a exploração, é aquela pessoa entender que o tráfico de pessoas e a servidão e a exploração sexual ou a exploração para o trabalho, ela é muito maior do que simplesmente uma violação de direito trabalhista que não te paga a hora extra, que não te paga o ticket de alimentação no valor completo. Não, ela te prende no teu local de trabalho, ela te toma todas as formas de documentação, ela impede e tem vigilância constante nesse local, ela impede muitas vezes que você saia até dessa fazenda para ir até uma vendinha, e se tiver na vendinha, a conta da vendinha vai prender ele dentro daquela localidade, porque a vendinha ou é do próprio fazendeiro, não pode escolher ou nem onde comprar, ele é obrigado a comprar naquela venda. Então, atenção para isso, né? Se você quer fazer essa migração até dentro do nosso território nacional, sair de Brasília, ir para o Nordeste, ou do Nordeste para o Sul, você tem que ter essa sensibilidade de entender que hoje nós vivemos uma situação de incentivo à criação de novos empregos, mas você não pode ser ingênuo ao ponto, como o doutor Éder falou, ingênuo ao ponto em acreditar em propostas mirabolosas, né? Não tem como. Meu pai, meu saudoso pai, ele sempre dizia, o que está errado tem cara de estar errado. O que é certo é muito claro que é certo. Então, que nem a doutora, só para finalizar, a doutora falou assim, maravilha, o visto, cadê o visto? Eu vou com de imigrante. Não, tá errado, não vou. Como assim? Eu vou me colocar numa situação de ilegalidade num país onde eu não tenho acolhimento e nem vou poder pedir, porque se eu pedir eu vou ser expulso do país. Então, assim, o que precisa é ter essa sensibilidade de falar assim, a documentação tá toda certa, eu posso ir e tomar cuidado, que mesmo a documentação estando certa, pode ser falsa. Exato. Então, não só isso é um dos indícios. Né? Então, é tomar todo o cuidado que for possível aí para se proteger.
Muito bem, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Quero agradecer aos nossos convidados falando sobre o tráfico de pessoas. Começo agradecendo a representante nos Estados Unidos da Justiça Humanitária Social, doutora Liliane Tomás. Obrigado por estar conosco, doutora Liliane. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Também agradeço ao autor do livro Debatendo o Tráfico de Pessoas, o livro que tem a colaboração penal da doutora Marília Brambila, doutor Edel de Alexandre Torres, advogado especialista em direitos humanos. Obrigado por estar conosco também. Muito obrigado. A gente precisa desses espaços para poder divulgar e avançar na pauta de tráfico de pessoas. E também agradeço a advogada criminal, professora de leis penais especiais, especialista em crimes sexuais e júri, conselheira nacional da Abracrim Mulher, que tem participação nesse livro também, doutora Marília Brambila. Doutora Marília, muito obrigado por estar conosco. Eu vou fazer um convite rapidinho. Pois não. Hoje à noite, nós temos aí a segunda noite de lançamento do livro. Hoje na Faculdade Republicana, 913 Sul, aqui em Brasília. Nós teremos a nossa palestra. O doutor Edel vai nos brindar aí com os seus conhecimentos e conto com a participação de todos. E, gente, é uma realidade, vamos combatê-la. E aproveitando esse tipo de evento para trazer informação para o público, né? Sim, a gente precisa discutir, precisamos trazer para dentro da nossa sociedade essa discussão. Repetindo o horário e o local? Faculdade Republicana, 19 horas, 913 Sul, aqui em Brasília. Muito bem, obrigado pela presença de todos. Lembrando que esse debate vai estar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça com imagens para que você possa ver quando quiser. 9h44, vamos fazer um intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça.